Ao chegar em Jerusalém, Paulo e seus companheiros se encontraram com Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Tiago se alegrou com o relato de Paulo do seu trabalho entre os gentios, mas insistiu que Paulo devia pagar as despesas de 4 homens que haviam feito um voto segundo a tradição do judaísmo. De acordo com Tiago, isto mostraria para todos que era infundado os boatos de que Paulo estava instigando os judeus a abandonar a lei. Paulo teve de entrar em contato com os sacerdotes do templo para avisar quando as ofertas pelos 4 homens seriam realizadas. De acordo com o relato de Lucas, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e, aguçando a multidão, o prenderam gritando: "Israelitas, socorro! Este é o homem que, por toda parte, ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado." O ruído da multidão irada que estava tentando matar Paulo levou Cláudio Lísias, o comandante dos soldados romanos da fortaleza Antônia, a tomar uma providência e prender Paulo. O comandante atendeu ao pedido de Paulo para se dirigir para a multidão. O apóstolo descreve em detalhes sua experiência no caminho para Damasco, por meio da qual veio a crer em Cristo. Quando a multidão exigiu que Paulo fosse açoitado, o comandante descobriu que o prisioneiro era um cidadão romano. Além do fato dos cidadãos romanos não poderem ser sujeitados a castigos degradantes, Paulo ainda não havia sido considerado culpado. Na tentativa de descobrir quais eram exatamente as acusações contra o prisioneiro, o comandante Cláudio Lísias enviou Paulo ao Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus. Ao falar de sua educação como fariseu e de sua esperança na ressurreição dos mortos, Paulo gerou uma discussão violenta entre os fariseus e os saduceus. O comandante interveio e escoltou Paulo de volta para a fortaleza Antônia. Quando o comandante ficou sabendo de uma conspiração para matar Paulo, providenciou guardas armados para escoltá-lo no percurso de quase 100 quilômetros até Cesareia, onde se encontrava o governador romano Antônio Félix. O governador Antônio Félix manteve Paulo preso durante 2 anos na esperança de receber um suborno do apóstolo. Em seguida, Paulo se viu sob a jurisdição de Pórcio Festo, sucessor de Félix. Ao ser perguntado se estava disposto a ser julgado em Jerusalém, Paulo respondeu: "Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César." Pórcio Festo resolveu atender ao pedido de Paulo. Todo cidadão romano tinha o direito de apresentar sua causa perante o imperador. Depois, o apóstolo também teve uma audiência com o rei Herodes Agripa II, o qual comentou com Festo que Paulo poderia ter sido liberto caso não houvesse apelado para César. Em Atos 27:1, o relato volta a ser feito na primeira pessoa do plural, sugerindo que Lucas acompanhou Paulo em sua viagem para Roma. Paulo fazia parte de um grupo de prisioneiros sob a jurisdição de um centurião chamado Júlio. O grupo embarcou no navio de Adramítio e chegou a Sidom, antes de navegar para o norte de Chipre em direção à costa da Turquia. Em Mirra, os prisioneiros foram colocados no navio alexandrino com destino para a Itália. Era setembro e as condições do tempo se tornaram desfavoráveis. Depois de passar por Quinido, o navio rumou para Creta, chegando a bons portos. Apesar das advertências de Paulo, eles não permaneceram ali, porque o centurião desejava aportar em Fenice, um local mais apropriado para invernar.
Pouco depois da partida de Bons Portos, um furacão fez a embarcação passar a ilha de Cauda e levou-a para o mar aberto. Temendo que o navio fosse levado para os bancos de areia, a tripulação baixou a âncora flutuante e jogou ao mar a carga e os equipamentos do navio. Na 14ª noite, quando ainda estavam sendo levados de um lado para o outro no mar, os marinheiros lançaram a sonda e descobriram que estavam perto da terra. Paulo conseguiu evitar que os marinheiros fugissem do navio. Paulo também insistiu que todos se alimentassem, pois soube por uma revelação de Deus que nenhum dos 276 passageiros morreria. Por fim, naquela mesma noite, o restante da carga foi lançado ao mar para aliviar ainda mais o peso do navio. Quando clareou o dia, o navio encalhou num banco de areia. Todos chegaram à praia em segurança, nadando ou usando tábuas do navio como boias. Só então perceberam que estavam em Malta. Lucas registra 2 milagres ocorridos na ilha de Malta. No primeiro milagre, Paulo não sofreu nenhum mal depois que uma serpente se prendeu à sua mão. No segundo milagre, o apóstolo curou o pai de Públio, o principal oficial da ilha. Os náufragos passaram 3 meses em Malta antes de serem colocados no navio alexandrino com destino a Siracusa, levando consigo provisões em abundância fornecidas pelos habitantes da ilha. Em Siracusa, Paulo e seus companheiros navegaram para Régio, seguiram viagem por mar, desembarcaram em Puteoli e rumaram para o norte em direção a Roma. Lucas observa que, ao longo do caminho, na Praça de Ápio e nas 3 vendas, o grupo foi recebido por irmãos de Roma, que saíram ao seu encontro. O livro de Atos dos Apóstolos termina mostrando Paulo em prisão domiciliar em Roma, numa casa alugada pelo próprio apóstolo, onde recebia todos que iam visitá-lo e onde permaneceu durante 2 anos pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinavam as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo.